Começa então? Bora. Então quer dizer que você já sabia? Já sabia. Sabia. Tava esperando já. Foi assim um choque muito grande. Uhum. Entendeu? Mas fazer o quê, né? Ah, boa sorte, né? Hoje, isso aí é normal. Normal. Uma coisa natural. Entendi. Censurada. Matheus, vamos começar hoje com uma boa notícia. Apesar do susto que você passou no Brasileirão com o seu Corinthians, né? Ah, sim. Sim. E eu, então, meu coração já nem batia mais, estava apanhando. Mas vamos falar sobre um assunto bastante interessante, porque ontem teve o Conselho Técnico na Federação Paulista de Futebol, né? E o prefeito Padre Oswaldo, que é presidente do Catanduva, participou e já ficou definida a data de início do campeonato da A3, que será no dia 24 de janeiro. Exatamente. Olá, Marcão, olá todo mundo que está com a gente aqui na arquibancada. É o próximo passo do Catanduva, né? Fez um grande trabalho aí na B1 desse ano, né? Aquele campeonato que teve um aspecto diferente, né? E a gente vai ter uma outra divisão, né, no ano que vem. Então, quem não se classificasse nas primeiras rodadas, né, nas primeiras fases, acabaria sendo rebaixado automaticamente. E o Catanduva foi seguindo até conseguir subir. E agora, né, a gente fica na expectativa, né? Como é que vai estar o Catanduva aí dentro de um campeonato com agora equipes, já tinha algumas equipes tradicionais, né, na B1 desse ano, na A3 agora a gente vai ter ali São Caetano, a gente vai ter Rio Preto, a gente vai ter Votuporanguense, Matonense, enfim. E já tem uma boa notícia, né, que é a chegada, não sei para quando está programado, mas a chegada do Thiago Ribeiro. Sim. Thiago Ribeiro, para quem não lembra, jogou no Santos, jogou no Atlético Mineiro, São jogou Paulo. no São Paulo, Uhum. passou por grandes equipes. Apesar dos seus 37 anos, acho que ele traz uma bagagem que pode acrescentar ao elenco do Catanduva. Sim, né? Vamos ver como é que ele vai chegar fisicamente, porque qualidade técnica ele tem bastante, né? Eu lembro quando ele surgiu no São Paulo ali, 2005, 2006, mais ou menos, ele já mostrava muita qualidade. Então tomara que ele chegue bem fisicamente aí, né? Com 37 anos, ele tem que mostrar tá bem disciplinado nessa parte. E o que mudou também na A3, para mim, é muito mais emocionante, é o mata-mata, né? Sim. Começa o campeonato, os 8 primeiros classificados vão jogar depois as quartas de final, as semifinais e a final, tudo no sistema mata-mata. Exatamente, né? E apenas os finalistas que garantem o acesso para A2. 2 sobem. Exatamente. E dois caem. Exatamente. Olha, nós vamos ter Matonense, Bandeirante de Birigui, o RB Bragantino 2, o Rio Preto, Itapirense, Votuporanguense, Sertãozinho, São Caetano, Lemense e os 2 times que subiram este ano, União São João e o Catanduva, que vão fazer parte, são 16 equipes, portanto, na A3. Desejamos aqui boa sorte, é uma outra categoria, Sim, né? outro patamar. Outro patamar, mas já desejamos boa sorte ao Catanduva. Exatamente, né? Tomara que a torcida aí abrace a equipe no ano que vem e que a A3, né, seja um campeonato repleto de boas surpresas pra gente. Só para não deixar, né, de fora, mas participam também o Grêmio Prudente, o São Bernardo, Marília, Desportivo Brasil e União Suzano. Exatamente. Vamos ter o clássico Catanduva e Rio Preto, né? Que era o clássico Lembra do do derby? acesso, né? Do Grêmio, do antigo Grêmio Catanduvense lá em 88. A gente vai ter Catanduva e Rio Preto na A3 ano que vem. Saía cada briga, hein? Ixi, né? As torcidas têm ali uma rivalidade grande, né? Vamos ver como é que vai ser o Catanduva agora, que é outra equipe. Vamos falar do Brasileirão? Vamos? Olha, o Vasco e o Goiás, depois da rodada de ontem, diminuíram as suas chances de ficar na Série A3. Embora eu acredito que seja muito cedo ainda para a gente falar isso. Mas assim, o sobe e desce no Z4, né, ali na zona do rebaixamento, parece, né, que está mais emocionante Sim. do que quem está lá em cima buscando o título do Brasileirão, né? Porque Sim. o Botafogo parece que está com folga, né? Sim, né? O Botafogo, dizem até que o Botafogo foi o grande vencedor da rodada, mesmo não tendo jogado, né? O Bragantino, que seria ali o segundo colocado, né? Poderia ser um candidato ali a tirar o título do Botafogo, acabou perdendo em casa. E eu brinquei que essa rodada, Marcão, foi uma rodada de videogame. Porque no videogame sai gol a beça, né?
Essa rodada, nossa senhora. Mas não vai lembrar o 7-1 do Inter. Não, essa já é da outra rodada. Da anterior. Mas tirando o jogo do Corinthians, todos os jogos tiveram pelo menos 3 gols essa rodada, né? A gente teve o 5-3 do Fluminense pra cima do Goiás. A média está boa. Sim, teve o 5-0 que o torcedor do São Paulo aí não vai querer lembrar também por um bom tempo. Para você comentar rapidão, o Vasco, né, que tinha a oportunidade de ficar fora da zona de rebaixamento, vai perder em casa em São Januário, hein? Que pisada na bola, hein, Vasco? Para o Internacional. E o Santos, que precisava de uma vitória a qualquer custo, venceu o Curitiba por 2-1. E aí ficou apenas o jogo Fortaleza e Botafogo para ser jogado ainda. Sim, né? Então, os jogos de ontem muito importantes ali na parte de baixo da tabela, né? Eram os times que inauguravam a zona, né? O Vasco e o Santos. E o Santos tinha uma grande responsabilidade, né? Porque ia enfrentar o Curitiba ali, que é uma equipe que já tá fazendo as malas para jogar a Série B ano que vem, né? Então, sendo de 1-0, sendo de 2-1, enfim, resultado mínimo, mas foi uma vitória importante pro Santos. Marcão, o Santos é aquele time que tem muito. Que ele pode até faltar técnica em muitos jogadores, mas é um time que está demonstrando ter alma, ter raça, né? Então, acho que os jogadores entenderam que o 7-1 ali no domingo pro Inter foi uma tarde muito infeliz, mas eles desligaram a chavinha pro jogo contra o Curitiba, né? Isso foi muito importante. E fica apenas como destaque, né? Um destaque negativo, o pênalti marcado pelo árbitro, né? E também o gol do Santos. Foi dado impedimento, o VAR analisou, passou a linha. Meu Deus do céu. Como isso é chato no futebol, né? Eu acho que aquele lance do Santos, né, o do gol, né, parecia estar uma linha em cima da outra, né? Sim. No máximo, né? No máximo, mesma linha. Então assim, eu acho que na dúvida a mesma linha tem que ser sempre gol legal, né? Então... Foi um lance bem estranho, mas acho que o pênalti foi pior. Vamos comentar aqui a parte de cima da tabela. O Botafogo, mesmo não jogando, ainda continua com folga na tabela, tem 59 pontos. O Bragantino, 52, e foi perder em casa, hein? Pro Atlético, que perdeu em casa do Cruzeiro, né, no domingo. O Palmeiras com 50, né? Já tem os 29 jogos do campeonato. O Flamengo está em quarto lugar com 50 pontos. Botafogo... é campeão? Acho que vai ser campeão. Ainda não é porque o Botafogo tem que mostrar que esse campeonato, que é um campeonato diferente, né? Porque a gente não se acostumou a ver o Botafogo chegando com tanta facilidade em outros campeonatos. Vamos ver se a camisa não vai pesar, né? Se não vai ser o famoso cavalo paraguaio. Mas o Botafogo tá jogando redondinho. Acho que o Botafogo tem tudo mesmo para ser campeão. O Palmeiras e o Flamengo que vão acabar sendo ali os possíveis candidatos a tirar o título do Botafogo, né? Mas o Flamengo também, né, acabou deslizando na rodada. Agora nós vamos comentar aqui dos times que estão sem dormir direito, hein? A maioria. A maioria aqui perdeu o sono. O Corinthians tem 36, está numa situação, digamos, um pouco mais confortável. Sim. Mas também não pode... da moleza. Exatamente. Bahia 34, Santos 33 e os 4 últimos colocados, o Goiás com 31, Vasco 30, Curitiba e América, para mim, já estão rebaixados. Sim. O Curitiba com 20 e o América Mineiro com 19 pontos. Sim, né? A partir daí que começa a briga mesmo, né? O Inter, que era um time que também estava nesse bolo, já emendou algumas vitórias seguidas aí, já deu uma respirada. O Corinthians, depois de 99 dias, venceu fora de casa, né? Mais de 3 meses aí que não vencia nenhum jogo fora de casa. Então foi importante aí pro Corinthians vencer o Cuiabá fora, né, e dar uma respirada. E pro Santos, né, o que a gente falou, era um jogo que o Santos tinha a obrigação de vencer, né? Mesmo o Santos não estando numa situação legal, enfrentou uma equipe ali que já está se arrumando para cair, né, para jogar a Série B do ano que vem. Então o Santos conseguiu esses 3 pontos que vão ser muito importantes aí na briga para escapar do Z4. A próxima rodada, o Bahia tem uma pedreira, porque enfrenta o Palmeiras no Allianz, amanhã, 19 horas, e o Bahia tem 34 pontos, quer dizer... uma derrota pode colocar o Bahia também ali mais próximo ainda, ou já dentro da zona de rebaixamento, né? Sim. O Bahia que tomou um ataque também do Cruzeiro em casa, né? Aliás, fora de casa, né? Lá em Minas, 3-0. Então vai ter que mostrar uma reação. Mas o Palmeiras que está começando a reagir também. Eu acho que vai ser um jogo muito duro pro Bahia e o Palmeiras deve vencer. América e Grêmio é um jogo que não tem, né, muita importância. O Clube Atlético Mineiro e o Fluminense também jogam amanhã. Grêmio e América também amanhã. Depois nós teremos um outro jogo. Esse jogo aqui é o clássico dos desesperados, que é o Goiás e o Vasco. E o jogo na Serrinha, né? Serrinha. Então, o Vasco... Já no domingo. Já no domingo, né? Às 4 horas, né? O Vasco vai ter que enfrentar o calor lá de Goiânia e não vai ser fácil, porque eu acho que o Vasco foi uma equipe
estava reagindo, né? O Vasco estava junto com o América e com o Coritiba em determinado momento do campeonato, né? Então o Vasco começou a reagir, mas quando parece que o Vasco vai escapar, ele começa a emendar uma série de derrotas aí, então vai ter um jogo muito duro pela frente. Atlético Paranaense e São Paulo, um jogo também que não tem assim muita empolgação, né? Mesmo porque ninguém busca nada, né? Nem título, nem acho que também estão longe de rebaixamento. Sim. Agora tem o clássico lá na Neoquímica Arena. Esse jogo vai ser duro, vamos fazer uma apostazinha? Bom, vamos ver. Eu acho que o favorito nesse jogo é o empate, né? Mas eu vou ter que ir pelo Corinthians, né? Poxa vida, se você fala que o empate é sinal que você já está prevendo alguma coisa mais ruim. Vamos ver. Eu acho que o Santos ganha de 1-0. 1-0. Pode ser também, né? O Corinthians e o Santos são dois times muito diferentes, né? Por quê? Porque o Santos, ele oscila. Ele joga muito bem um jogo, depois ele joga muito mal um jogo. O Corinthians, ele tá jogando mal quase todos os jogos, né? Sempre na mesma pegada, né? Quase perdeu do América em casa no domingo, né? Seria uma tragédia, assim, né? O empate já foi uma tragédia um pouco menor. Mas vamos ver, eu acho que o Mano tá começando a dar uma consertada no Corinthians. O Corinthians foi Principalmente a parte defensiva. Sim, sim. O Corinthians fez um jogo um pouco mais seguro, né? Contra o Cuiabá na quarta-feira. E vamos ver, a expectativa é de um jogo um pouco menos tenso do que antes dessa última rodada, né? Porque as duas equipes venceram. Internacional, né? Depois da vitória contra o Santos, venceu o Vasco fora e pega o Curitiba em casa. Eu acho que não tem outro prognóstico que não seja a vitória do Internacional. E só um destaque do Inter, o Alan Patrick jogando muito bem, viu? Tem gente defendendo ele na seleção, né? Convocando, merecendo uma chance. Eu acho que poderia ser testado, sim. Que coisa, hein? Sim. Acho que talvez vivendo assim a melhor fase. Com certeza. Pelo menos aqui no Brasil. Com certeza. E acho que a carreira dele inteira, acho que deve ser o melhor ano do Alan Patrick. Botafogo joga em casa contra o Cuiabá. Tem tudo para vencer e se manter mais líder do que nunca, né? E aí teremos Flamengo e Bragantino, que ainda não tem data definida, e Fortaleza e Cruzeiro também não. Sim. O Flamengo, pela questão do uso do Maracanã, né? O Maracanã acho que foi liberado para a final da Libertadores, que será na semana que vem, né? E o Fortaleza, que vai jogar amanhã a final da Sul-Americana contra a LDU, né? Quem sabe o Fortaleza não traz o primeiro título. No Uruguai, isso, em Punta del Este. Então, quem sabe aí o Fortaleza não traz o primeiro título internacional aí, né? Da sua história e também para a região Nordeste. Nós não poderíamos terminar o programa sem falar do basquete catanduvense. Sim, o Bax. O Bax que ontem jogou pelo Campeonato Paulista, acabou sofrendo uma derrota fora de casa, né, para a equipe do São José, que vem, né, fazendo boas contratações. Não joga a LBF, né, a equipe do São José, mas está com o projeto de retornar à Liga Nacional ano que vem. E perdeu por 22 pontos, aliás, né, 81-59. E o Bax que vai acabar ficando ali no meio da tabela, né, então esperamos que vá bastante longe aí, mas é um campeonato muito difícil. Eu sei que você tem os seus compromissos, mas eu vou pedir para que você faça um esforço sobre-humano e venha aqui na segunda-feira para a gente discutir Corinthians e Santos. Topa? Eu topo. Eu preciso dar uma... Tá vendo, torcedor? Eu preciso dar uma ajeitadinha na agenda lá, mas eu consigo. No horário, mas eu te espero um pouco mais também. Não, tudo bem. Fernando também, né, Fernando? Você... Então tudo bem, eu acho que eu consigo dar uma... Não deixar passar em branco. Pelo menos essa segunda eu acho que dá pra ver sim. Agora, se o Santos perder, eu nem venho, você apresenta sozinho. Aí você me manda uma mensagem domingo à noite. Grande abraço, bom final de semana para todos. Segunda-feira a gente vai estar aqui na arquibancada, eu e o Matheus. Valeu, então um abraço para todo mundo e boa sorte para todo mundo esse fim de semana aí.